Ferida da rejeição e a relação que ela tem com a nossa aceitação perante o espelho. Sejam muito, mas muito bem-vindas! Estamos aqui, não é mesmo? Em mais uma pílula do emagrecimento. Não é uma sequência de lives aí, onde eu venho falando sobre emagrecimento emocional e quais são as questões emocionais que estão relacionadas ao nosso ganho de peso, mas muito mais do que isso, a nossa dificuldade para emagrecer. Essa é uma sequência, não é? Serão 45 pílulas e a gente tá hoje chegando na pílula número 6. A gente vai falar hoje sobre ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, eu vou contar uma história bem rapidamente para vocês. Em algumas teorias, né, não cabe aqui a gente ficar discutindo teorias, mas em algumas teorias, a ferida da rejeição está ligada à dificuldade de ganhar peso, o que também pode ser verdade. Então, ferida da rejeição tem muita relação com aquela mulher que tem muita dificuldade de ganhar massa muscular. Ela faz força, ela come, ela tenta comer mais proteína, ela vai fazer musculação, mas mesmo assim ela tem dificuldade de ganhar massa magra. Por que isso? Porque na ferida da rejeição, na dor da rejeição, quanto mais eu apareço, mais eu incomodo. Então, o corpo dessa mulher luta para não aparecer, para não chamar atenção. E aí, a gente tem aquela coisa do não desagradar. Então, eu não posso chamar atenção, eu não posso ser vista. Sabe aquela mulher que todo mundo fala assim: ai, fulana, tão fofinha, não tem boca pra nada, nunca incomoda, né? Tá sempre tão quietinha, ela entra, sai, ninguém nota quem ela é. Então, numa vertente da terapia, a gente entende a ferida da rejeição como a dificuldade de existir. Porque a partir do momento que eu sinto que eu existo, incomodo ou tenho medo de incomodar. Por isso, uma grande dificuldade de ganhar massa muscular. Mas não é só isso. Ah, Paulinha, então quer dizer que todo mundo que tem a ferida da rejeição tem facilidade para emagrecer? Então quer dizer que essa pessoa ela tem, né? Ela é magra por natureza? Nem sempre. Porque, como eu gosto de explicar dentro da minha mentoria, a ferida da rejeição, ela é a ferida matriz. De qualquer forma, mesmo que a gente tenha das outras feridas, a gente vai experienciar a rejeição. Por quê? Porque rejeição é a ferida que vem ali do ventre, né? Da fase fetal, desde a barriga da mãe. É a nossa primeira relação com as emoções. E acontece que existe uma grande necessidade dessa pessoa de se sentir aceita. Então, mesmo quando a pessoa tem a ferida da rejeição, não necessariamente quer dizer que ela vai ter dificuldade para ganhar peso. Ela pode também estar acima do peso. E em eterno sofrimento, porque acima do corpo, acima do peso, ela sente que não é aceita. E não é aceita por quem, né, gente? Não é aceita pelas pessoas que ela ama. Então, que acima do peso, ela não é aceita pelos pais, pelo parceiro, pelas amigas. E eu vou até um pouquinho além, pelas roupas que ela deseja vestir, pelo meio social onde ela se encontra, onde todo mundo se comporta de um jeito, se veste de um jeito e ela se sente meio deslocada. Então, o medo de ser rejeitada vai influenciar em como essa mulher se aceita perante o espelho. Então, quando a gente fala de rejeição, a gente fala muito sobre aceitação de si mesma. É a pessoa que se nega, é a pessoa que tem dificuldade de existir assim como ela é. E por isso, rejeição é uma ferida tão profunda, tá? Então, ela é bem íntima mesmo. E ela vai se influenciar na forma com que a gente olha para o nosso corpo. Então, a rejeição vem lá do ventre da mãe, lá da infância, num sentimento de não ser desejada, de se sentir ignorada, de se sentir comparada ou mesmo criticada logo cedo. E isso vai nos marcar com a dificuldade de se aceitar como a gente é.
Então foi aquela criança que ela ouviu frases, por exemplo, como: você é muito sensível, você é muito dramática, fica quieta, não faz tanto drama. Você devia ser mais parecida com fulana, com a sua irmã ou com a sua prima. Então quer dizer que se eu preciso ser mais parecida com o outro, eu não posso ser eu não posso existir assim como eu sou. Então, eu gosto de trazer a ferida da rejeição para as minhas mentoradas como a necessidade de ser boazinha para agradar o outro o tempo inteiro. E quando eu tô tão preocupada em agradar o outro, eu esqueço de mim e eu vou perdendo a minha essência. Entende? Então, eu vou me afastando de quem eu sou. Eu vou me afastando, às vezes, daquela mulher risonha, que gostava de dar risada, de falar bobagem, mas que, para ser aceita naquele meio, eu não podia ser assim. Então, parece que a mulher está presa dentro desse corpo. Então ela cresce entendendo que para ela ser aceita, ela precisa mudar, ela não pode ser ela. E o corpo começa a ser visto como uma moeda de troca de valor. Então, se eu emagrecer, eu vou ser amada. Se eu ficar forte, né, mais musculosa, eu vou ser aceita como uma musa fitness. Se eu mudar o meu corpo, as pessoas vão gostar mais de mim. Então, a rejeição vem daquele sentimento lá atrás, virou rejeição de si mesma. É uma mulher que ela olha no espelho e ela não consegue gostar dela mesma. Então, ela tem sempre um defeito. Tão boazinha para os outros, tão crítica de si mesma. E olha só, aonde vem, se a gente for relacionar o efeito sanfona, é a rejeição. Então quer dizer que eu emagreço, as pessoas me aceitam, eu sou mais amada. Mas logo elas me esquecem. Então volto a engordar para eu emagrecer de novo e eu me sentir amada de novo. E aí, porque vocês concordam comigo que é assim? Não é assim também quando a gente fica doente, a gente normaliza. Então, por exemplo, você tá muito doente, de repente fica todo mundo preocupado com você, te manda mensagem, te enche de mimos. Só que daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco você melhora, ou daqui a pouco as pessoas acostumam. Você já perde toda aquela atenção. Isso acontece com quem tenta emagrecer. Então a pessoa emagrece, ela tá de dieta, nossa, ela ganha a atenção de todo mundo. Só que depois que ela emagreceu, ela desaparece, ela se sente invisível. E aí, para se sentir amada de novo, ela engorda de novo para depois emagrecer. Parece um absurdo, mas na nossa dinâmica mental foi uma forma que ela encontrou de ser vista e amada e não rejeitada. Sim? Então, quando o nosso corpo é uma condição para a gente se sentir aceita e amada, a gente se torna prisioneira desse corpo. Então, é como se as pessoas só me amassem quando eu tô perfeita, quando eu me sinto perfeita dentro desse corpo, mas eu nem me encontro dentro dele. Percebe? Então, o convite aqui, já que essa é uma pílula, não é mesmo? Então, primeiro, quando você identifica que tem a ferida da rejeição, quando emagrecer para você é muito mais do que um número na balança. Emagrecer para você tem a ver com existir, com ser aceita. E quem tem essa dor sabe muito bem do que eu tô falando. É muito mais do que pesar X ou Y. Essa pessoa ela nem tá ligando no peso da balança. Ela tá ligando para a sensação dela mesma se aceitar perante o espelho e dela ganhar a aceitação e o amor de alguém, de lugares que ela frequenta, para ela poder usar as mesmas roupas que de repente as pessoas aceitam. É uma coisa de aceitação. Então, se você sente isso, existe aí um pouquinho da ferida da rejeição em você, ok? Vamos parar e vamos pensar um pouquinho mais, né? O que você queria ouvir quando você se sentiu rejeitada? O que você queria ter para fazer parte, né? Rejeição tem muito a ver com pertencimento. Então, por que você se sentia rejeitada? Quais eram as palavras? Quais eram as pessoas, né? Que você se sentiu rejeitada naquela situação, se sentiu não aceita. Então você era mais nova, você era pequena, não é? Filha, irmã mais nova tem muito isso.
não podia participar das coisas da irmã mais velha porque ela era pequena, né? Porque ela não era aceita ali ainda, porque ela não era grande. Alguma coisa desse sentido, ou porque ela não tinha o brinquedo X, então ninguém chamava ela para brincar e ela precisava daquilo para pertencer. E aí a minha pergunta para você é: como é que você, olhando para si mesma, consegue se dar isso hoje? Consegue se dar esse amor? Como é que você consegue valorizar pontos importantes em você? Quais são características suas que deveriam ser valorizadas? Porque muitas vezes nem a gente sabe. A gente não precisa emagrecer para ser aceita. Você precisa se aceitar e o resto se transforma. Então, quando você começa a se aceitar, quando você começa a entender que você pode treinar aquilo que faz sentido para você, que você não precisa ser igual a fulana ou fazer a mesma coisa que cicrana, que você pode emagrecer sendo você. Olá, Fabi, respeitando quem você é. É muito comum da ferida da rejeição que essa pessoa tente fazer o que o outro faz para ela conseguir ter o mesmo resultado corporal. Então, quando ela se aceita assim como é, quando eu entendo que eu consigo emagrecer comendo coisas que eu gosto, fazendo uma atividade física que eu me encontro nessa atividade física. Imagina uma mulher que adora dançar. Imagina eu, gente, que adoro yoga. Se eu achasse que para emagrecer eu tinha que me adequar ao CrossFit, eu ia fazer muito esforço para estar ali no meio daquela galera, daquele grito todo, né? Daquela dinâmica, sendo eu uma pessoa muito introspectiva, mais tímida, né? Eu não sou da galera, eu gosto de ter o meu momento sozinha na hora de treinar. Eu estaria me desrespeitando. E assim o corpo não emagrece. Porque você tá fora desse corpo. Perceba isso. Como é que eu quero mudar um corpo que eu me sinto totalmente desconectada dele? Por isso, ferida da rejeição traz muita desconexão, muita mente, muito desejo, muito planejamento, pouca ação, porque eu estou completamente desconectada do meu corpo. Para quem tem a ferida da rejeição, é muito mais importante treinar, por exemplo, do que comer. Então, quem tem a ferida da rejeição começa pela dieta, ou pelo treino, pelo treino. Porque essa pessoa precisa voltar para o próprio corpo, ela precisa se conectar com ela mesma, ela precisa começar a aceitar esse corpo, a ganhar domínio desse corpo. E aí, gente, qualquer ajuste na dieta depois vai ficar muito mais fácil. O importante é você entender que ferida da rejeição tem a ver com aceitar quem a gente é. E se a gente começa a se aceitar mais, a gente começa a valorizar aquilo que faz bem pra gente. Se respeitando, qualquer processo de emagrecimento fica mais prazeroso, fica mais gostoso. E aí, com o processo de emagrecimento que tem a sua cara, é claro que você vai conseguir se encaixar melhor nele. E aí sim, não vai ser um desafio de emagrecimento, vai ser quem você é. Então, é muito sobre quem eu sou. Vou dar de novo, né? Vou me puxar para um exemplo. Eu tenho muito a ferida da rejeição, tá? É a minha maior ferida. E eu sempre conto que para mim, aceitar, até entender que, meu, aqui no Instagram eu faço as coisas do meu jeitinho, que eu só comecei a emagrecer quando eu parei de olhar para os outros e fazer o que eu achava que tinha que fazer para fazer parte dos outros e comecei a escolher aquilo que eu gostava de fazer. Isso é de um respeito tamanho que o corpo pensa: uau, ela tá aqui. A gente não precisa mais se esconder ou se proteger. É como se a gente pudesse, e a sensação da rejeição é essa mesmo, né? É como se a gente voltasse para nossa própria casa. E aí, quando volto para o meu corpo, quando conecto comigo, com aquilo que eu gosto, quando eu me respeito, aí não tem processo de emagrecimento. Aí tem a minha vida que é daquele jeitinho. Sabe? Então eu sou assim, eu acordo e bebo água. Nossa, eu tenho uma imensa dificuldade. Hoje eu não tinha o negócio do meu shot da manhã para tomar. Parecia, gente, que faltou um pedaço de mim naquela manhã. Mas entende que faltou um pedaço de mim, porque o meu processo, a minha rotina passou a ser quem eu sou. Eu me encontro nesse processo. E só a partir daí é que os resultados acontecem.
Geralmente, quem tem a ferida da rejeição vai tentar agradar o professor da academia, vai tentar fazer o que a nutricionista pede, mas por ela e não por si mesma. Vai tentar estar onde todo mundo está. Vai ficar tentando copiar e se adequar ao mundo, para que ela seja aceita ali naquele mundo. E isso não dá certo. A gente não pode tentar ser boazinha para o outro e carrasca de si mesma. Essa é a maior dor da rejeição. Boazinha demais para fora, crítica demais consigo mesma, porque ela mesma não se aceita. Então fica aqui, né, essa pílula do dia para você entender um pouquinho mais da ferida da rejeição e buscar essa ferida dentro de você. E uma dica para você começar a mudar isso ainda hoje é você aprender a se respeitar. Então, dentro do processo de emagrecimento, quais são os seus desejos, as suas vontades, as coisas que você não gostaria de abrir mão, as coisas que você realmente gosta e não aquilo que vão te mandar fazer. É um bom caminho para você começar a olhar para a sua ferida da rejeição, se respeitar um pouco mais, trazer um pouco mais de você para esse processo. E aí, com certeza, o desbloqueio acontece. Tá bom? Fica aqui registrada mais uma pílula para vocês. Lembrando que ela fica lá no YouTube, então se você está no YouTube comigo, já se inscreve aqui no canal para você receber as 45 pílulas. Elas ficam todas salvas numa playlist e aí você vai ter acesso a uma atrás da outra. E se você está aqui no Instagram, as pílulas também ficam aqui salvas para você na timeline para que você possa rever e assistir quando você precisar, tá bem?